Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, se nós fôssemos ilustrar, colocar figuras nas mensagens de Deus, a Bíblia não teria limite de páginas. Ficaria enorme. Muitas vezes Deus, Jesus Cristo, ou algum profeta, usa simbologia para ilustrar as suas palavras. Uma das mais bonitas é a ilustração do oleiro fabricando vaso. Todos conhecem, muitos conhecem, a mensagem que é o vaso do oleiro. Está em Jeremias, capítulo 18. E nós vamos falar dos versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós poderíamos chamar essa mensagem também de mais um aviso de Deus ao povo de Israel, porque ela é mais um aviso de Deus que o povo não escutou. Se escutou, não deu importância, como muitos avisos que tem na Bíblia. Mas se dissermos que é apenas mais um aviso de Deus, tiramos a beleza da mensagem. Porque a mensagem é muito mais do que Deus dizendo que pode nos refazer se nós morrermos. A mensagem é muito mais do que Deus dizendo que pode nos formar de novo se nós formos destruídos. O texto fala da impenitência do povo sobre a falta de arrependimento. Deus podendo enviar castigos severos contra aquele povo, Deus podendo destruir aquele povo, e eles não se arrependiam dos seus pecados. O versículo 1, 2, 3 e 4 diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Quando o texto diz que o oleiro estava fazendo a sua obra, é porque assim é chamado o seu trabalho. O oleiro quer fazer uma coisa bonita, útil, valiosa e tem a preocupação e o cuidado dos mínimos detalhes. Qualquer descuido, o trabalho se perde. O trabalho de um oleiro, de um ourives, de um pintor, de um escultor sempre é chamado de obra, porque é feita com esmero, com carinho e para deleitar os nossos olhos, para ter orgulho e prazer com o resultado. Nós sempre nos vemos como barro e ao mesmo tempo como vaso. Analisamos que somos barro como material inicial nas mãos de Deus e achamos que somos vasos porque acreditamos que Deus está trabalhando em nós. Mas a beleza da mensagem é a semelhança do processo em que nós, sendo comparados com barro, nos transformamos em vasos, a não ser que se quebre, a não ser que se destrua. Trazendo para a nossa vida essa simbologia, essas comparações, a não ser que nós sejamos impenitentes, isto é, pecamos e não temos arrependimento, porque não é todo barro que serve para ser vaso. E um texto que combina com essa frase está em Mateus 7,21. Diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. O barro é extraído, separado da terra. Em Romanos 1,
Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O barro é amassado, molhado, pisado para ser um barro novo, diferente, transformado. E o texto de Filipenses retrata bem isso. Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É feita a modelagem para o barro receber a forma de vaso. É feito um trabalho para que sejamos usados como instrumentos, vasos de Deus. Em 2 Coríntios, a palavra diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O barro é separado para enxugar e ganhar resistência. Vamos citar dois textos que retratam tudo isso. Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O barro é colocado na fornalha de fogo para ser purificado e perder o mau cheiro. 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. 2 Coríntios 2:15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Depois de tudo isso, o vaso é lixado e pintado. Agora ele é um vaso para ser usado. 2 Timóteo 2:21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Por isso, queridos, que a ilustração do vaso do oleiro não é somente Deus dizendo que pode nos destruir, mas que nós somos barro, resistindo à sua mão, resistindo a seus mandamentos, somos facilmente quebráveis. Muita gente ainda está como barro, achando que é vaso. Por quê? Porque não deixam Deus extraí-los do seu pecado. Não deixam Deus retirá-los das suas imundícies, porque não deixam o Senhor retirar do lugar onde estão enraizados, grudados. Estamos na sujeira e não deixamos Deus nos limpar, amassar, moldar para retirar as impurezas. Se não aceitamos ser feitos os primeiros processos em nós, como vamos ser separados, enxugados, purificados para perder o mau cheiro do pecado? Como seremos usados se nem vasos nós somos? O oleiro não quebrou o seu vaso propositalmente. O texto está dizendo quebrou-se. É um processo involuntário que muitas vezes ocorre na mão do oleiro. O vaso quebra-se por não aguentar aquela pressão, aquele processo, aquela resistência ou aquela moldagem. O vaso quebra-se por vários motivos, e um deles, provavelmente, o mais principal, é por sair das mãos do oleiro. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer, conforme foi a sua vontade fazer outro vaso. O oleiro fez outro vaso, mas poderia fazer outra coisa do barro que quebrou. Podia ser uma xícara, um pote ou uma panela. Fazendo a comparação daquele vaso com a vida pecadora dos israelenses, Deus estava dizendo que, da mesma forma que o vaso quebrou-se com tanta facilidade, nós, sem obedecermos, sem nos arrependermos dos nossos pecados, quebramos também facilmente. 5:6. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Pode sim. Deus pode simplesmente olhar para nós e nós termos falta de fôlego, ataque do coração, embolia pulmonar, derrame cerebral, aneurisma, e desfazer-se diante dele e diante dos homens, como um barro que não conseguiu consistência. Somos frágeis, somos indefesos, sem controle sobre a nossa vida. Muitas vezes ouvimos as pessoas falarem assim: a vida é minha e faço dela
o que eu quiser. Não, queridos, a vida não é nossa, está emprestada. A nossa vida escapa entre um respirar e outro. O nosso fôlego da vida está temporariamente no nosso corpo. Eis que, como barro do oleiro, assim sois vós na minha mão. Se não servimos para ser usado, o vaso não tem utilidade. Tem muitos vasos inúteis por aí que não foram destruídos por causa da misericórdia de Deus. Tem muitos vasos por aí que não foram ainda destruídos por causa da paciência do amor de Deus. Vasos que ainda não foram separados, que não foram santificados. Vasos com odor de pecado, mas que não se importam com isso. Estão se quebrando, estão se sujando porque querem fazer o processo inverso. Querem voltar para onde estavam, na lama, para a lama. Parecem com o povo escravo que foi libertado do Egito e no caminho à terra prometida, gemia para ser escravo novamente. Se o barro humano que somos nós temos a terrível capacidade de resistir a Deus, o nosso Criador, Deus pode e tem todo o direito de rejeitar esses moldes defeituosos, rejeitar esses barros que não aceitam e não aguentam ser como Deus quer. Se o barro humano que somos nós resistimos ao nosso Criador, que forma e destino iremos ter? A gente pensa que tem muita diferença nossa para aquele povo pecador do tempo de Jeremias, mas não tem. Somos pecadores, somos ingratos e sem arrependimento. Mas Jeremias tinha experiência com aquele povo. Jeremias informa no versículo 20 que em outra ocasião, para desviar a indignação de Deus contra eles, intercedeu junto a Deus por aquele povo e eles pagaram o bem com o mal. Seus esforços para seus compatriotas tinham sido recompensados com ciladas e tentativas de morte. Pecavam e não se arrependiam. Eram socorridos e continuavam pecando. Se nós lermos todo o capítulo 18 do vaso do oleiro, veremos que o texto fala sobre o pecado, a ingratidão e a indiferença do povo ao Deus de Israel. Eles nem lembravam que Deus existia. A mensagem de Jeremias era sobre arrependimento e juízo vindouro. Hoje não temos mais pragas ou maldição, mas a palavra continua falando sobre amor, perdão, arrependimento e salvação. Tudo por causa do juízo vindouro. Sim, queridos, Jesus virá, irá nos julgar. Quantos processos nós já passamos entre a extração do meio do pecado até a purificação e ser declarado pronto para a obra de Deus? Como Jesus nos encontrará? Estamos honrando o vaso que Ele nos deu? Estamos santificando o vaso que Ele nos presenteou? A nossa vida, o nosso corpo, a palavra diz que nós somos obras das mãos de Deus. Ele nos fez caprichosamente como a sua imagem e semelhança. A preocupação e o cuidado nos mínimos detalhes. Uma obra para deleitar os seus olhos. Ele tem prazer e orgulho com o resultado? Nós somos valiosos, úteis a Deus, ou Deus pode quebrar esse vaso? Independente da beleza da mensagem do vaso do oleiro, o mais lindo seria o nosso processo de arrependimento, obediência e salvação. Independente da beleza da mensagem do vaso do oleiro, seria a mensagem do nosso coração ao Senhor dizendo: faz de mim, Senhor, o que apraz o teu coração e eu te adorarei. Faz em mim a tua vontade, para que eu cante em teu louvor. Faz de mim, o teu servo, um vaso ungido, para que eu honre o teu nome e a tua palavra. Um vaso bendito nas mãos do oleiro. Eu oro e peço que seja assim na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.